Mais uma pergunta muito interessante. Esse paciente tem 53 anos, corre 12 quilômetros dia sim, dia não, é extremamente sadio e tem sentido a perna direita falhar e quando ele senta, elas ficam tremendo. O que pode ser? Bom, num paciente com essa condição física de integridade, a gente vê que duas situações podem estar acontecendo. Ou lesões relacionadas ao estresse, e a gente não está falando de estresse emocional, estamos falando de estresse físico. E estresse físico, subentenda-se estresse sobre as articulações. Alguns desses pacientes podem ter inflamações musculares, as psoites, ou a síndrome do piriforme, que muitas das vezes podem vir acompanhada com dor e com muita fraqueza, principalmente nas pernas. Porém, quando a gente vê uma expressão aqui que o inscrito cita, que a perna direita falha, isso é uma situação que a gente tem que pensar numa situação chamada claudicação neurogênica, ou seja, provavelmente por algum motivo possa ter algum grau de comprometimento sobre a estrutura neurológica, o nervo que sai a partir da coluna e vai para as pernas, e nesses casos de pacientes com falha do movimento, ou seja, perda de movimento das pernas, dificuldade para levantar o pé ou para esticar os pés, assim como dificuldade para andar, anda poucas distâncias, não o caso desse corredor, mas anda algumas distâncias e começa a ter de parar porque a perna está falhando, é uma situação que neurologicamente a gente tem que ficar bem atento, principalmente quando as doenças degenerativas da coluna, as hérnias de disco. Continuando, aqui tem uma pergunta que é muito triste, que eu vejo muitos pacientes me procurando no consultório com essa queixa, que é o paciente que tem muito tremor e muita fraqueza depois do Covid. Bom, o que a gente tem para falar do Covid? O Covid é uma doença complexa, uma doença que a gente está aprendendo muito ainda sobre ela nos últimos anos. Ainda não se sabe ao certo todas as sequelas que podem advir de um paciente com Covid, nem quais que vão ser os pacientes com maior chance de ter sintomas após uma infecção. Porém, é muito comum que nos pacientes com a polineuropatia pós-Covid, que é uma entidade que existe, principalmente envolvendo a capacidade que o nervo tem de conduzir o estímulo neurológico, tanto sensitivo quanto motor, na vigência de uma infecção do Covid. Quando a gente fala de infecção do Covid, a gente está falando de infecção do sistema nervoso central pelo Covid. Muitos pacientes evoluem, quanto maior a gravidade, maior a chance disso acontecer, com formas graves. Eu tenho acho que uns 3 ou 4 pacientes que inclusive perderam os movimentos das pernas após a infecção do Covid, em formas graves, e que depois de muito tempo todos melhoraram. Porém, já é descrito na literatura que muitos pacientes podem não melhorar, tendo sequelas a partir disso. Como a doença neurológica sobre o nervo, ela tem um período um pouco mais prolongado em relação à recuperação, esses pacientes podem sim até ter alguma recuperação, como felizmente vários dos pacientes com polineuropatia pós-Covid têm. Porém, é uma situação que ao certo exatamente ninguém sabe. A única coisa é que, se identificada a fraqueza pós-Covid, procure um especialista para que todos os exames sejam feitos, para que chegue-se a um diagnóstico e a um tratamento devido. Mas, essencialmente, o tratamento aqui é fisioterápico de fortalecimento. Continuando respondendo as perguntas, um paciente tem a síndrome da imunodeficiência humana adquirida e com muitos tremores. Também um paciente que refere que faz tratamento com os antivirais e que já perdeu muita massa muscular e os tremores vêm aumentando. Isso é tratado com a neurocirurgia? Infelizmente, isso não será tratado com a neurocirurgia. Muito provavelmente seria interessante que fosse feito o estadiamento do grau de lesão neurológica que esse paciente tem ou do grau de atrofia muscular, uma vez que esses pacientes com algumas doenças que têm a característica de causar consumo das reservas corporais, podem se beneficiar inclusive de tratamentos com medicações anabólicas, os tais dos anabolizantes. Então seria uma indicação médica de por que esses pacientes com grande grau de caquexia, que a gente fala, que é a grande perda ponderal, inclusive perdendo não só a massa magra, a massa gorda, mas a massa magra, não perde só a gordura, mas perde músculo, se beneficiariam do tratamento com os anabolizantes, mas principalmente porque vários desses antivirais podem causar essas alterações de fraqueza muscular, de perda de apetite, e isso entra numa cascata de autoalimentação também. Continuando respondendo as perguntas,
Uma inscrita diz aqui: doutor, eu tenho lúpus, já tive água no pulmão, já tive episódios de trombose por 3 vezes, tenho muita fraqueza generalizada dos braços e pernas, principalmente quando eu tento correr, tenho muita dificuldade, já cheguei a cair, inclusive por conta de fraqueza, e atualmente tenho feito tratamento numa universidade grande brasileira, reconhecida como centro de referência em tratamento disso, mas que está tendo piora, né? Paciente jovem feminina. O que é triste aqui é da gente ver uma paciente com uma manifestação da polineuropatia pós-lúpus, né? Principalmente o paciente com lúpus eritematoso sistêmico juvenil. Esses pacientes têm uma susceptibilidade maior de desenvolverem problemas na condução nervosa de braços e pernas secundários ao fenômeno da doença lúpus. Normalmente, esses pacientes entre 2 e 3 anos após o diagnóstico de lúpus, quanto mais jovem eles são, maior a tendência disso acontecer. E esses pacientes, infelizmente, começam a apresentar sintomas de alteração de sensibilidade, vindo a seguir alteração de perda de força. Esses pacientes, via de regra, queixam-se muito de fraqueza generalizada, fraqueza muscular, e grande parte deles tem associação com uma doença que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Ou seja, que é uma outra doença que pode fazer com que esses pacientes, inclusive, possam ter até AVCs por conta disso. Na situação do tratamento do lúpus, é importante então que seja feito o segmento com o reumatologista para a definição da melhor estratégia de tratamento, sendo que os corticoides podem ser opção, assim como existem outros imunomoduladores que podem ser utilizados inclusive via venosa, ou seja, com o paciente estando no hospital. Mas é uma situação que no paciente com lúpus infelizmente comum de acontecer quanto mais jovem ele tiver o diagnóstico do lúpus e for do sexo feminino. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.